Olá pessoal, aqui é o professor Paulo falando aí com vocês novamente, tá bom? Vamos fazer aqui a nossa aula 2, que é aula de revisão, não é revisão da aula 2, né? É aula 2, revisão. O que nós vimos na aula 1? Nós vimos divisores e múltiplos, números primos, números compostos e fatoração. Dentro de fatoração, nós vimos que com ela nós conseguimos calcular o total de divisores, a listagem de todos os divisores, o cálculo de uma raiz exata. E se a raiz não é exata, a gente tem como simplificar a escrita da mesma. No caso, a gente viu para a raiz quadrada, que é que eventualmente cai nos cálculos aí dos assuntos que se estudam, ok? Nesta aula 2, nós vamos focar aqui em operações com frações. Ainda não coloquei a equação do primeiro grau para a aula não ficar muito longa, tá bom? Aqui nós vamos fazer um rapidinho estudo de operações com frações. Alguns conceitos. O primeiro é de números primos entre si. Então, dois ou mais números são ditos primos entre si quando tomados 2 a 2, o único divisor comum for a unidade. O que eu quero dizer com isso? Olhe, por exemplo, os divisores do 5, 1 e 5. E os divisores do 6, 1, 2, 3 e 6. Então, 5 e 6 formam um conjunto de primos entre si, muito embora o 6 não seja um número primo. Além dos triviais, ele tem outros divisores. Ele sozinho não é primo, mas num conjunto com o número 5, eles formam um parzinho de números primos entre si. Olha, por exemplo, o caso do conjunto formado pelo 4, 7 e o 11. Os divisores do 4, 1, 2 e 4. Quer dizer, 4 sozinho não é primo. Os divisores do 7, 1 e 7, do 11, 1 e 11. Mas se nós tomarmos 2 a 2, 4 com 7, o único primo comum é o 1. Tomar 4 com 11, o único primo comum é o 1, o único divisor comum, perdão. E se tomarmos o 7 com 11, o único divisor comum continua sendo 1. Então, nós tomamos 2 a 2 e o único divisor comum foi a unidade. Então, 4, 7 e 11 é um conjunto de primos entre si. Fácil, né? Isso ajuda na hora de resolver lá um exercíciozinho de frações. Aqui nós temos mais um exemplo que é o seguinte, olha, eu peguei o conjunto 4, 7, 8 e 11. Vamos ver o que acontece, olha. Aqui estão os divisores deles. Nessa lista, em relação anterior, entrou aí o número 8, né? Com seus divisores. Se nós tomarmos o 4 e o 7, tudo bem. O único divisor comum é o 1. O 4 com o 11, idem. E o 7 com o 11, idem. 7 com o 8, idem. O único divisor comum será o número 1. Mas observe que se nós tomarmos o 4 e o 8, então nós não teremos o número 1 somente como único divisor comum. Então isso atrapalhou com que esse conjunto fosse um conjunto de primos entre si. Esse conjunto não é um conjunto de primos entre si, porque houve uma dupla aqui tomada, né? Dois números tomados que o divisor comum não foi somente o número 1. Nós tivemos outros divisores comuns, né? O conceito de múltiplos não tem muito o que estudar, né? Divisor, você tem que estudar algumas coisinhas mais. Múltiplos são os números que estão na tabuada de um número. Então, por exemplo, aqui nós temos os múltiplos do 2. São aqueles números que estão na tabuada do 2. Veja que o conjunto dos múltiplos, esses são os múltiplos do 2, é um conjunto infinito. A tabuada, ela não para, né? É suficiente fazer até 2 vezes 10, mas a tabuada continua, 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13. E com isso você vai gerando os múltiplos de um número. Então, essa listagem dos múltiplos, ela é uma listagem infinita. Ela não tem fim.
E observe também que o zero ele é múltiplo de todos os números. Porém, como nós dizemos lá no início da nossa primeira aula, nós estamos preocupados aqui com números inteiros, mas positivos. O zero não é positivo, então o zero nunca será do nosso interesse quando a gente aqui falar de múltiplo. Outro conceito importante é o de mínimo múltiplo comum. Dois ou mais números possuem infinitos múltiplos comuns. Sempre. Você pega dois números diferentes, eles vão ter uma infinidade de múltiplos comuns. Pode pegar até 2, 3, 4, 5 números, eles terão uma infinidade de múltiplos comuns. Aí um exemplo para você entender o que é o mínimo ou menor múltiplo comum, nós temos um exercíciozinho aqui que é o seguinte: o Guinho visita a vovó a cada 3 dias. Zezinho visita a vovó a cada 6 dias. E Luizinho visita a vovó a cada 5 dias. Se hoje estão juntos visitando a vovó, qual a próxima vez que isso ocorrerá? Bom, qual a próxima vez que ocorrerá? Observe que nós temos aqui a cada 3, a cada 6 e a cada 5. Veja aqui do lado que partindo do zero, a cada 2, nós geramos os múltiplos do 2. Então, observa o seguinte, olha, o Guinho visita a vovó a cada 3 dias, ele está lá hoje. Se ele está lá hoje e eu quero saber quando ele estará lá da próxima vez, eu vou considerar que hoje é o tempo zero. O meu cronômetro não foi acionado, né? Ele será acionado assim que ele for embora. Então, por enquanto, se ele está lá hoje, o tempo é zero. O Zezinho visita a vovó a cada 6 dias e ele está lá hoje, tempo zero. O Luizinho visita a vovó a cada 5 dias e ele está lá hoje, tempo zero. A gente vai contar o tempo em que eles vão voltar lá e quero que eles estejam lá ao mesmo tempo. Bom, o Guinho vai a cada 3 dias, partindo do zero a cada 3, então eu vou gerar os múltiplos do 3. Porque se partindo do zero a cada 2, eu gerei os múltiplos do 2, partindo do zero a cada 3, eu gerarei os múltiplos do 3, que são esses números aqui. 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e, como sabemos, essa é uma listagem infinita. Idem para o Zezinho. A cada 6 dias, eu gero os múltiplos do 6. 18, 24, 30, 36, 42 e essa lista é infinita. E o Luizinho, partindo do zero a cada 5, eu gero os múltiplos do 5. São esses aqui. 20, 25, 30, 35, 40 e é uma listagem infinita. Ora, observe o seguinte, hoje eles estão lá. Observe que zero é múltiplo de todo mundo. Só que o zero não nos interessa, né? Qual o próximo número da lista que está nas 3 colunas? Se você observar, vai ser o número 30. O número 30 se faz presente nas 3 colunas. Então, daqui a 30 dias, será a próxima vez que eles vão visitar a vovó. Ok? Observe o seguinte, os números 0, 30, o próximo será 60, o próximo 90, 120, 150, 180 e por aí vai indo, isso não acaba. Esses nós vamos dizer que são os múltiplos comuns a 3, 6 e 5. São os múltiplos comuns. Agora, este aqui, que é diferente de zero e é o menor dos outros, é, por definição, o MMC entre 3, 6 e 5. Por definição, o MMC é um número positivo, portanto que o zero ele não nos serve por causa disso. Então, daqui a 30 dias, os 3 priminhos estarão visitando a vovó novamente. Eles visitarão a vovó no MMC entre 3, 6 e 5, 30 dias.
Ah, mas você poderia perguntar, mas professor, toda vez eu vou ter que fazer coluna para isso? Bom, vamos revisar logo aquilo que você já viu no ensino fundamental, que se eu quero o MMC, eu vou fazer divisões sucessivas com o traço aqui, né? Nesse lado aqui eu coloco divisores, não precisa ser divisor comum a todos. Outra coisa, isto não é fatoração. Então aqui eu não preciso colocar números primos, eu até posso, mas se eu quiser eu não os coloco, tá ok? Por exemplo, nesse caso aqui, nós devemos tomar cuidado porque às vezes pode ser que dê errado você colocar números não primos. Por exemplo, se eu colocasse o 6 aqui e fizesse a divisão, 6 dividido por 6 dá 1, eu não ia poder fazer a divisão de 3 por 6. Se você tentasse colocar um 3 aqui para fazer a divisão no 3, o seu cálculo ia dar errado. Na maioria das vezes, ou em muitas delas, eu não preciso colocar aqui os números primos. Mas vai uma dica, sempre coloque aqui divisores primos, para você não errar, tá bom? Sempre coloque divisores primos. Se você colocar aqui um divisor não primo, um 6, por exemplo, depois você já tem que lembrar que é o seguinte, que 3 não vai dividir por 6 e também depois você não vai poder colocar um 3 aqui de novo, porque senão você não vai pegar o MMC, o valor correto, tá? Então, o conselho que eu dou a vocês, coloquem aqui sempre os números primos, ainda que em muitos casos, se você colocar aqui números compostos, vai dar certo, tá bom? Mas para evitar de dar problema, coloque aqui somente os números primos. Então, por exemplo, 2, tem um 6 que é divisível por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. Somente o 6 eu vou dividir por 2, dá 3. Agora, o 3 e o 5 não são divisíveis por 2, então a gente repete. Pronto. Agora, eu vou tentar aqui o 3, eu sei que eu consigo fazer a divisão aqui. 3 dividido por 3 dá 1, o 5 eu repito, porque ele não é divisível por 3. E agora eu tenho 5 que é primo, ele é divisível somente por ele mesmo. Quando a minha sequência chega em tudo 1, eu encontrei o meu MMC, que é 2 vezes 3 vezes 5, que deu aquele 30 de lá. Tá bom? Então, a dica, embora em muitos casos aqui você não precise colocar divisores primos, mas coloque-os para evitar erro, porque em alguns casos vai dar errado. Então, para você não errar, coloque aqui somente divisores primos, tá ok? Isso é o MMC. Um outro conceito que nós temos é o conceito... aqui nós vamos dar duas afirmações. A primeira afirmação que eu vou passar para vocês é essa. O MMC de números primos entre si é o produto deles. Então, o MMC entre 5 e 6, 5 vezes 6, 30. Veja que o MMC entre 3, 5 e 6 não é 90, que seria o produto deles, 3, 5 e 6. Por que não é? Porque 3, 5 e 6 não são primos entre si. Observe que o 3 é divisor do 6. Então, os 3 juntos não formam um conjunto primos entre si. Veja, 90 é múltiplo comum aos 3, mas 90 não é o MMC, que no caso sabemos ser 30. Tá? Afirmação 2. Uma lista de não primos entre si pode ser reduzida a uma lista de primos entre si com MMC igual ao da lista de não primos. O que eu quero dizer com isso? Olha o caso aqui mesmo do 3, 5 e 6. Não é um conjunto de primos entre si. O MMC é 30. Na hora de calcular o MMC, eu posso reduzir essa lista, uma lista de não primos, para uma lista de primos. Como? Eu pego o número da lista que é divisor de algum outro, no caso 3 é divisor do 6, então eu posso eliminar o 3. Eu elimino sempre o divisor, eu não elimino o múltiplo. Como 3 é divisor de 6, a fim de cálculo de MMC, eu posso eliminar o 3 e usar apenas 5 e 6, que é uma lista de primos entre si. É isso que está dizendo aqui. Uma lista de não primos entre si pode ser reduzida a uma lista de primos entre si para você poder calcular o MMC. No caso, deu 30. Tá bom?
Olha só esse caso aqui, eu tenho uma lista de não primos, por quê? Porque o 4 é divisor do 8. Então, calcular esse MMC é o mesmo que calcular esse, em que eu excluí o 4 por ser divisor do 8. Isso porque todo múltiplo do 8 é múltiplo do 4, todo múltiplo do 6 é múltiplo do 3. Então, os divisores você pode cortar da lista, transformar a sua lista em uma lista de primos entre si e calcular o MMC. Como o MMC de primos entre si é o produto deles, nesse caso aqui, o MMC é 7 vezes 8 vezes 11, 616. Bom, podemos entrar aqui no nosso estudo de frações. Fração a gente sabe que é representado nessa estrutura, o número de cima chamado numerador, o número de baixo denominador. Serão dois números inteiros, que nós vamos colocar aqui, inteiros e positivos. Então, temos o seguinte, fração é pedaço de alguma coisa ou pedaço ou parte de algum valor. Isso é fração. A fração propriamente dita, ela tem o numerador menor que o denominador. Por exemplo, 3/5 é uma fração própria. 2/7, 2/9 são exemplos de frações próprias. O resultado dessa conta, se você fizer na calculadora, vai dar um número maior do que 0, porém menor do que 1. Vai dar 0, alguma coisa, que é o pedaço propriamente dito, né? Ok? Agora, se o numerador for maior que o denominador, é o caso, por exemplo, de 5/3, 7/2, 9/2. Se o numerador for maior que o denominador, a fração ela é chamada de imprópria. Nesse caso, o resultado, se você fizer na calculadora lá, se você fizer essa conta, 5 dividido por 3, 7 dividido por 2, 9 dividido por 2, esse resultado ele é maior do que 1. Qualquer número maior do que 1. Se na fração o numerador é múltiplo do denominador, nós temos o que chamamos de fração aparente. Então, se eu tenho 6/3, o numerador é múltiplo do denominador, até mesmo 6/6, 24/8, 100 décimos, 50 25avos. São todas frações aparentes, porque o resultado vai dar um número inteiro. Então, é chamado de fração aparente. Um outro conceitozinho de fração é a fração irredutível. Quando que uma fração é irredutível? O numerador e denominador são primos entre si. Serão os menores números possíveis, né? Então, como exemplo, nós temos 2/3, 5/8, 11/21 são irredutíveis. Porque numerador irredutíveis. Porque numerador e denominador são primos entre si. Agora, 3/9 não é irredutível, porque 3 e 9 não são primos entre si. Ok? Dá para reduzir isso aqui a uma fração com números menores. No caso, 1/3. Como isso foi feito? 3 e 9 tem o 3 como divisor comum. Só a gente simplificar e dá 1/3. A noção de família de uma fração. Família de uma fração. Família de uma fração é isso aqui, ó. Esta é a família da fração meio. Como que ela é construída? Observa. Qualquer fração, qualquer uma, em que o denominador é o dobro do numerador, porque 2 é dobro de 1, então qualquer fração em que o denominador é o dobro do numerador, essa fração está na família da fração meio. As famílias em uma mesma fração, elas têm o mesmo efeito, tá? Então, aqui, o nome da família é na fração irredutível, tá bom? As frações de uma mesma família são chamadas de equivalentes, e existe uma relação forte entre a equivalência e os múltiplos. Observa, o que apareceu aqui no denominador? Os múltiplos do 2. Se aqui fosse 3, apareceriam aqui os múltiplos do 3. Aqui em cima, apareceram os múltiplos do 1. Essa multiplicidade, ela é proporcional, ou seja,
Se eu pego o quíntuplo do 2, 2 vezes 5, 10, eu tenho que pegar o quíntuplo do 1, 1 vezes 5, 5. Se eu pegar o sétuplo do 2, que é o 7, 2 vezes 7, 14, a mesma coisa lá, 1 vezes 7, 7. Se eu pego o triplo do 2, que é 6, 2 vezes 3, 6, eu tenho que pegar o triplo do 1, 1 vezes 3, 3. As respostas nos problemas devem ser dadas na fração irredutível, a dona da família. Tá bom? Em uma mesma família, as frações são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo efeito. Por exemplo, se eu te disser que eu vou te dar metade do meu dinheiro, eu vou te dar um determinado valor. Se eu disser que eu vou te dar 7/14 do meu dinheiro, eu vou te dar o mesmo valor. Quer dizer, embora as frações são diferentes, os numeradores e os denominadores são diferentes, mas elas têm o mesmo efeito. Isso é chamado de equivalência entre frações. E está intimamente ligado a nós termos aqui múltiplos e divisores, tá bom? Vamos às operações com a fração, então, com base nisso que a gente viu. Bom, a multiplicação, a regrinha, é muito fácil. Nós multiplicamos os numeradores, e embaixo nós multiplicamos os denominadores. Muito simples. Ou seja, na multiplicação, na horizontal, a gente multiplica. Ok? Vamos dar um exemplo. 2/3 vezes 4/5. Multiplico os numeradores, 2 vezes 4, 3 vezes 5, obtenho 8/15. Não há como simplificar, porque já é irredutível. Já é a dona da família. Então, na horizontal, eu multiplico. Olha esse exemplo. 2/3 vezes 5/4. Multiplico os numeradores, multiplico os de cima, multiplico os de baixo, obtive 10/12. Só que 10/12 não é irredutível. Eles têm 2 como divisor comum. Eu faço essa divisão, obtenho 5/6, que é a irredutível, a dona da família. Observe que aqui eu apliquei a regra e depois eu simplifiquei. A simplificação na multiplicação, ela é a seguinte, olha, eu vou usar em vermelho onde eu posso simplificar. Eu posso simplificar na vertical, na mesma fração. Eu também posso simplificar cruzado. Ou seja, você grava assim, na multiplicação, eu posso simplificar qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Na horizontal, eu não posso simplificar. Por quê? Na horizontal, eu tenho que multiplicar. Então, aqui eu não posso simplificar. Em preto, não posso simplificar. Em vermelho, eu posso. Então, observa, eu coloquei aqui a belinha, que é a mesma operação lá de cima. Aqui na B, primeiro eu apliquei a regra, depois eu simplifiquei. Na belinha, eu estou simplificando primeiro e aplicando a regra. Como que eu estou simplificando? Olha, eu observei que eu consigo simplificar 2 e 4. É qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Então, deu para simplificar aqui, ó. Ambos são divisíveis por 2, eu faço a divisão por 2. Aqui vira 1, aqui vira 2. Simplifiquei, aplico a regra. A regra, multiplico os de cima, 1 vezes 5, multiplico os de baixo, 3 vezes 2, deu 5/6. Esse aqui é sempre o mais indicado. Vamos a outra fichinha aqui. Na nossa outra ficha, nós temos aqui a divisão que eu deixei para fazer agora junto com vocês aqui. Regra da divisão. Repetir a fração da esquerda e multiplicar pelo inverso da fração da direita, que é a segunda fração. Essa regra poderá ser feita de outra maneira, eu faço da outra maneira, ela é equivalente, mas vamos começar com essa daqui. Então, como que eu faço a divisão? Eu repito a primeira fração, a fração da esquerda, 2/3, repeti. Inverto a operação, ao invés de dividir, eu vou multiplicar, ao invés de dividir, eu multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda não é trocar sinal,
É inverter a posição do numerador com o denominador. 4/5. Agora, eu aplico a regra da multiplicação. Eu sempre procuro simplificar, mas eu vejo que não dá para simplificar um número de cima com o de baixo. Então, é só multiplicar aqui na horizontal. Observe que na horizontal, na multiplicação, eu não posso simplificar, porque na horizontal eu multiplico. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. Prontinho, está feita a divisão. Mas essa divisão, ela pode ser vista da seguinte maneira. Observa, eu acabei multiplicando o 2 pelo 4. O 2 pelo 4 e o 3 pelo 5. Eu uso essa tática aqui, olha. O que eu faço? Partindo sempre dessa posição, eu multiplico para baixo, mas coloco a resposta em cima. Uma multiplicação cruzada, é isso mesmo. Aqui eu multiplico para cima, mas coloco a resposta embaixo. Então, eu faço uma multiplicação cruzada, mas se eu multipliquei para baixo, coloco em cima. Se eu multipliquei para cima, eu coloco embaixo. E isso aqui deu 8/15. Aqui eu fiz com multiplicação cruzada. Multiplicação cruzada. É uma regrinha equivalente àquela lá de cima. É a regrinha que geralmente eu uso, né? Olha o segundo caso. Bom, observe o seguinte. Se eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou ter 2 vezes 5 em cima. Partindo daqui, multipliquei para baixo, coloco em cima. Daqui, multipliquei para cima, coloco embaixo. Eu vou ter 10 dozeavos, que eu sei que eu posso simplificar por 2, que vai dar 5/6. Bom, aqui primeiro eu apliquei a regra. Eu devia ter escrito em vermelho. Primeiro, eu apliquei a regra. E segundo, eu simplifiquei. Igual lá na multiplicação. Posso primeiro aplicar a regra, depois simplificar. Mas assim como lá na multiplicação eu posso simplificar, depois aplicar a regra, eu costumo fazer isso, olha. Eu costumo primeiro simplificar. Eu vou repetir aqui como se fosse um D'. Eu tenho 2/3, eu quero dividir por 4/5. Bom, na divisão, eu só não posso simplificar cruzado, porque cruzado eu tenho que multiplicar. Então, na divisão, eu posso simplificar na vertical, ou seja, na mesma fração, como eu posso simplificar na horizontal. Eu não posso simplificar cruzado, porque cruzado eu tenho que multiplicar. Ok? Eu geralmente faço o quê? Primeiro, eu sempre simplifico, porque quando você simplifica, você reduz os números. Na hora de você multiplicar, os números não estarão tão grandes. Então, eu vejo aqui, eu posso simplificar na horizontal ou na vertical. Na vertical não dá para simplificar, mas eu vejo que nessa parte aqui eu posso simplificar. Então, eu já venho aqui, divido por 2, depois aplico a regra. Multipliquei para baixo, coloco a resposta em cima, multipliquei para cima, coloco a resposta embaixo, e aí eu tenho 5/6. O que eu fiz aqui? Primeiro eu simplifiquei. Na parte vermelha é como eu posso simplificar, a preta eu não posso. E o segundo, eu apliquei a regra. Apliquei a regra. A regra pode ser aplicada de duas maneiras: repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, ou fazer o que eu fiz, a multiplicação cruzada. Parte sempre daqui, multiplica para baixo, coloca a resposta em cima, veio para cá, multiplicou para cima, coloca a resposta embaixo. E aí acaba. Ok? Bom, a potenciação é muito fácil. Aqui no caso, 2/3 elevado ao cubo. Se o expoente estiver do lado de fora do parêntese, ambos estão elevados a 3. Tome cuidado. Sem o parêntese, quem geralmente vai estar elevado ao expoente é só o numerador. Tem que ter o parêntese para os dois serem elevados ao expoente. O que você faz? Você distribui 2 ao cubo, 3 ao cubo. Aqui vai dar 8 e aqui 27.
Olha como que é a radiciação. Você pode separar numerador e denominador no mesmo índice da raiz, aplicar a raiz quadrada e obter 5/6. Ok? Muito simples a potenciação, a radiciação, a divisão e a multiplicação. O que dá um pouquinho mais de trabalho às vezes é a adição e a subtração. Bom, na adição e subtração, eu só sei fazer com denominadores iguais. Só sei fazer desse jeito. Então, observa. Olha o que eu tenho aqui, essa conta aqui enorme. Eu só tenho adição e subtração, mas os denominadores são iguais. Regra, repito o denominador e aqui em cima eu opero do jeito que está lá. 3 mais 11, mais 21, menos 8, mais 7, menos 14. Fazendo essa conta, vai dar 20 quintos. Opa, mas espera lá, mais 20 quintos é uma fração aparente, né? O 20 é múltiplo do 5, isso é igual a 4. Ok? E se os denominadores forem diferentes? Bom, sabemos duas coisas que vamos associar aqui. Elas podem ser associadas. Primeiro, olha só, na família onde está uma fração, existem infinitas frações de mesmo efeito que ela, que são as equivalentes. Nós vimos lá que tem uma forte ligação de equivalência com os múltiplos. Depois eu falei anteriormente que dois ou mais números, no caso aqui os denominadores, já que eu estou falando de fração, como dois ou mais números diferentes têm sempre infinitos múltiplos, os denominadores, então, eles vão ter infinitos múltiplos comuns. Ora, se eles têm infinitos múltiplos comuns, e se na família dele tem uma fração com esse múltiplo que tem o mesmo efeito, vamos atrás das frações que têm denominadores comuns. Múltiplos comuns aos denominadores, aliás. Vamos ver melhor isso. Do que nós estamos falando? Observa. Eu quero operar 2/3 mais 4/5. Bom, denominadores diferentes. Eu não posso vir aqui fazer 3 mais 5. 3 e 5 têm infinitos múltiplos comuns. Ó, você tem o 15, o 30, o 45, o 60, 75, 90, 105 e por aí vai indo. O zero que não nos interessa. Todos eles servem para o cálculo, mas o melhor deles é o MMC, que é o 15. Tá bom? Bom, então significa dizer o quê? Na família do 2/3 tem uma fração lá que tem denominador 15. Na família do 4/5 tem uma fração lá com denominador 15. Tem fração lá com denominador 30, 45, 60, mas são números maiores, eu prefiro o número menor. Como que eu calculei esse 10? Ora, eu sei que tem uma proporcionalidade aí, olha. Por exemplo, o 3 foi multiplicado por quanto para dar 15? Então, a gente faz assim, ó, 15, que é o MMC, 15, eu divido pelo de baixo, que a gente fala, pelo denominador eu divido. 15 dividido por 5 deu 3, significa que 3 foi multiplicado por 5 para dar 15. Então, o resultado dessa divisão eu multiplico pelo de cima também. 2 vezes 5, 10. Semelhantemente, 15 dividido por 5 deu 3. Eu multipliquei aqui por 3, eu tenho que multiplicar aqui por 3 também. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Pronto. A minha operação agora é aqui, não é mais lá, porque lá eu não sei fazer. Aqui eu sei. Eu repito o denominador e opero lá em cima conforme o sinal de adição ou subtração. Deu 22/15, que já é irredutível, porque 22 e 15, o único divisor comum é o número 1, são primos entre si. Ok? Numa outra aqui. Uma regrinha que sempre funciona 2 a 2, para adição ou subtração, tá? Primeiro caso aqui, a mesma conta anterior. Bom, o que eu vejo? Nesse caso, eu vejo que 3 e 5 são primos entre si. Então, já sei que o MMC vai dar 15, mas toda vez que os denominadores forem primos entre si, compensa você fazer essa regra, tá? Que ela vai sempre funcionar, 2 a 2. No denominador, você multiplica. Aqui em cima vai ter uma soma, porque aqui é soma, uma soma de uma multiplicação cruzada, 2 vezes 5 e 3 vezes 4. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, e deu lá o 22/15, tá bom? No numerador, uma soma de multiplicações cruzadas,
Se aqui for menos, ali também é. O denominador você sempre vai multiplicar. Essa regrinha sempre funciona. Quando que ela não é indicada? Ela não é indicada se os denominadores não forem primos entre si e forem números grandes. Se eles forem primos entre si, mas forem números, se eles forem primos entre si, mas forem números se eles forem primos entre si, sempre vale a pena. Se eles não forem primos entre si, mas não forem assim tão grandes, também vai valer a pena, tá? Mas se você tiver números aqui bem grandes e eles não forem primos entre si, esse caso é mais trabalhoso, é melhor você fazer no MMC. Olha o caso aqui, novamente de primos entre si, 5 e 3. Então, eu multiplico 5 vezes 3. Em cima, eu faço 4 vezes 3 menos 5 vezes 2. E aí, operando essas multiplicações, fazendo ali, deu 2 quintos. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 2 quintos, que também já está simplificado. Irredutível, perdão. Outro exemplo, olha, eu tenho aqui agora que calcular isso daqui. O método de cima, você tem que fazer 2 a 2. Então, por exemplo, você pode fazer essas duas, o resultado fazer com essa e o resultado fazer com essa aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai dar certo? Vai, com certeza, se você fizer todos os cálculos certos. Nesse caso, é mais indicado você usar o método do MMC. Eu quero o MMC de 3, 4, 12 e 6. Olha, essa é uma lista de não primos entre si. 3, 4, 6 são divisores do 12. 3, 4 e 6 são divisores do 12. Então, eu posso eliminá-los a título de MMC. Sobrou quem? O próprio 12. Então, 12 é o MMC desses 4. Tá bom? 12 é múltiplo dele mesmo, é múltiplo do 6, é múltiplo do 4, é múltiplo do 3. Esses caras são divisores do 12, eu posso eliminá-los a título de cálculo de MMC. Como só sobrou 12, ele é o MMC. Professor, mas se eu esquecer isso, o que eu faço? Usa aquela tabela. 3, 4, 12, 6. Aconselho sempre colocar aqui os números primos por 2. Aqui não vou dividir. 4 por 2, 2. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. Ainda tenho esse 2, posso colocá-lo aqui. Repito aqui. Vai dar 1. Vai dar 3 e 3. Coloco 3 aqui. Vai dar 1, 1, 1 e 1. Quando chega tudo em 1, eu acabo o meu MMC. Ele é 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Mas veja, não haveria tanta necessidade de perder esse tempo. 3, 4 e 6 são divisores de 12, eu posso eliminá-los aqui da lista, sobrou só o 12. O que eu vou fazer agora? Eu tenho o MMC. Cada fração dessa eu vou substituir por uma da família que tenha denominador 12. 12, 12, 12 e 12. Agora, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 5, 5. Observa que como o denominador não mudou, o numerador também não muda. E o 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, lá eu não sei fazer, mas aqui eu sei. Eu repito o denominador, que é 12, e faço 8 mais 9 mais 5 menos 2. Vamos fazer aqui 8 mais 9 mais 5 menos 2. Ora, isso está dando 17, com 5, 22, menos 2 dá 20, 20 dozeavos. Bom, o 20 e o 12, eles têm o divisor comum, o maior divisor comum deles é o 4. Então, se eu fizer a divisão por 4, eu vou obter 5 terços. O resultado daquela conta lá é 5 terços. Aqui você poderia simplificar devagar, dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo. Mas você pode ver que tanto 20 quanto 12 estão na tabuada do 4. Então, divida por 4, você chega direto na irredutível 5 terços. Bom, com isso a gente finaliza essa partezinha. E há lá um exercíciozinho para vocês na sala de aula virtual sobre operações com frações. Eu agradeço. Muito obrigado pela atenção.